as torcidas de Garanhuns e Ilhense para o jogo de logo mais ao vivo no Sport TV. Guilherme Pereira, onde está você agora? Amigos do Brasil Copa, quero mostrar para vocês essa área bem legal, aqui em torno do estádio do New England Patriots, pertinho da cidade de Boston, na Nova Inglaterra, essa amada da região dos Estados Unidos. Um dia chuvoso que não é problema para os ingleses, é claro, ainda mais com essa estrutura aqui, ó. Música local para animar a galera que está chegando. É isso que toca aqui. Boa tarde. Boa tarde, como vai a senhora? Muito bem, o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Não tão bem, nem tão bonito quanto Vossa Senhoria, mas agraciado por estar vivo. Que bom, né? Apesar de muita torcida em contrário, Tanta gente que é tua pele assim. mas também tem gente que quer coisa boa, minha. Então, viu? Modo polaco ativado, então? Hoje eu tô. Nossa, vontade de estar aí. Só pra esgrimar. Obrigada. Perigoso, perigosíssimo. Apaixonar, né? Você tá de fone, lógico, né? Tô. De fone. Deixa eu anotar aqui todas as minhas queixas que eu tenho pra falar hoje. Pra não esquecer, né? E aí, descobrindo o quê? Não sei, eu não falei mais com o André. O André tava fazendo umas coisas, eu tava fazendo outras. Entendi.
chamado. Uhum. Recomponha-se. Rindo do quê? Rindo do quê? Porra, eu aceito e as pessoas não entram. Aconteceu contigo também. Não tava dando, eu tava esperando ali já. Mas a primeira vez eu aceitei e não entrou. Agora com o André é a mesma coisa. Fala, André. Bem, boa tarde, pessoal. André, o que aconteceu com você? Implante. Ah, tá. Não coloquei peruca. Pensei que você tinha virado carequinha 2. Não. Por enquanto eu tô careca. Tô careca 2, mas depois vai voltar o cabelo. Então tá, né? Bom, E como é que gente, tá as coisas por aí? a ideia dessa reunião aqui era a gente entender o que está acontecendo com aquele cooperado lá da Júlia e o que está acontecendo também aí na regulação. A gente tem informações divergentes e eu conversei hoje de manhã com a Júlia, o André, sobre a necessidade da gente estar super bem alinhado, porque acho que a principal premissa que a gente tem que ter é que nós estamos do mesmo lado, né? Com certeza. E Sim. a gente está aqui para pagar sinistro. Isso o Aurélio fala, a gente, às vezes me dá um frio na espinha, mas é a real. O nosso negócio é pagar sinistro. Só que a gente tem que pagar Sim. correto. Que para cada um que a gente paga de forma incorreta, tem um ou dois que deixam De receber. vão ficar descobertos, né? Então, assim, se você, não sei quem quer puxar um histórico aí, eu sei que a gente tem um ponto nevrálgico aí que fez a situação ganhar uma temperatura maior hoje, que foi essa alegação aí do cooperado que o Sérgio falou para ele que tinha coisa mal contada, história mal contada e tal. Aí eu já pedi para você ver a gravação lá, não sei se você já conseguiu. Já conseguiu, só não tô conseguindo enviar, mas eu vou colocar ela aqui pra gente ouvir. Eu vou colocar no meu celular, porque tá no aplicativo do Zorro. Tá. O aplicativo do Zorro não consegue baixar. Mas ela não tá das melhores, não, mas dá pra entender bem. Peraí, deixa eu colocar aqui. Estão ouvindo aí? Não. Alô? Alô, bom dia, da Alô, é? Alô, aqui é Dalton Bem Brasil. Sim, pode falar. É Sérgio, a respeito do caminhão. Ah, tá do Mercedes. Alô, é? Oi, falta, por favor. É Marcelo. Marcelo, é com você que eu vou tratar sobre esse caminhão? Exatamente. Eu preciso saber, o telefone da oficina onde se encontra o caminhão. Eu tô acionando. Tá na minha garagem, né? Tá na minha garagem. Então, o contato é por esse número mesmo? Exatamente. Eu vou passar pro perito, tá indo no perito aí fazer a vistoria presencial. Porque o último que teve lá, eu vou falar uma coisa pra você, viu? É cara de oficina, entendeu? O cara tem oficininha, aí como não ia pra ele fazer o serviço, aí o cara quer aprontar na situação, é complicado. Aprontar como? Não, ele não faz perícia, não, ele só faz o orçamento. Ele foi pra fazer o orçamento. Porque a gente precisa de orçamento de oficina, sem orçamento tem como eu mandar o perito. Só que Não, tava esperando vocês, né? Quase por conta disso, sofreu um acidente, nunca apareceu ninguém, apareceu só esse cara lá pra... Pois é, foi o único que dispôs aí fazer esse orçamento. Não, mas eu, desde o princípio, falei de colocar o caminhão em cima de outro e levar pra Maringá, onde faz serviço, né? E você não é comigo, a minha função é regular os valores. Eu vou passar o seu número pro perito, pra ele confirmar, e deve estar indo aí hoje ou amanhã, deve estar chegando, porque tá lá em Luiz Eduardo Magalhães. Aí sobre o valor, eu atendi ele aí pra ele fazer essa vistoria aí. E esses módulos que estão faltando, foi retirado onde? Ué, os ladrões. Exato. O caminhão ficou 7 horas da manhã. O Guico pegou lá meia-noite, 1 hora da manhã para socorrer. O caminhão ficou abandonado. Enquanto o motorista prestava socorro, sumiu as coisas. Infelizmente, aqui no Maranhão, o nego rouba. Agora, se você quiser alegar que sou eu... Não, deixa eu falar. O motorista foi hospitalizado? O motorista foi socorrido, o motorista. O caminhão ficou sozinho lá durante várias horas até ele pedir socorro. Não, não consta que ele teve
Não, consta no boletim de ocorrência, consta tudo aí. E após o tempo... Ele foi pedir socorro, quando voltou no local, foi sepultado vários objetos do caminhão, entendeu? Tá tudo no boletim de ocorrência. Eu vou passar o número aí e pedir pro perito fazer essa vistoria presencial, porque esse caso tá complicado. Complicado tá mesmo, porque eu tenho mais 100 veículos associados com vocês e eu já tô tentando resolver bem. Não, você tá gerando dúvida, eu já falei com a Júlia, eu já tive outro problema com vocês, que levou 2 anos pra vocês me pagar. A minha função é regular o sinistro dele. Não, regular não, você está colocando dúvida. Você leva... Você acabou de... Nossa, não grita comigo, não. Me ouça que eu estou de saco cheio com vocês. Eu estou de saco cheio com vocês. Eu estou de saco cheio com vocês. Isso foi o conversado hoje cedo entre eles. Então, em momento algum, o Sérgio falou que ele tirou, né? Então, nesse caso, os dois, igual eu tinha até explicado para a Júlia mais cedo, entraram porque são 2 pessoas que conversam mais brutamente junto conversando, aí acontece dessa questão. Mas no boletim de ocorrência não consta que o motorista foi hospitalizado, em momento algum tem essa informação, não consta que o caminhão ficou lá tombado o dia inteiro, e não consta que foi roubado módulos. Então, assim, a gente precisa dos dados e ele achou ruim porque o Sérgio falou que esse protocolo está complicado. Ele já estava achando ruim antes, né? Sim, desde o começo, porque não levou para Maringá. É que demorou muito, né, André? Os nossos processos demoram demais. Para ir um perito, quantos dias fazem do acidente? Quantos dias eu tô cobrando isso? Mas todos os dias. Demorou muito porque a gente parou para analisar, porque esse mesmo caminhão tinha sido aberto um protocolo antes, aí do nada cancelado. Lembra? Que aí a gente falou, não, de qualquer forma vai ter que mandar um perito. Ele não acionou, né? Ele desistiu de acionar. A gente explicou essa situação para vocês. Sim, mas aí já estava no final da análise quando você me cobrou. É por isso que teve a demora. Então, assim, se tivesse falado no começo, ó, isso daqui é um outro protocolo, assim, assado... Mas não tinha como a gente saber, André. Ele abriu o protocolo sem a gente saber. Eu nem sabia que existia outro protocolo. Não, e nem eu, só fiquei sabendo quando você entrou em contato. Então. Não é você que tinha que saber. O André está dizendo que a informação que a gente tinha era que tinha um protocolo aberto. Sim, não é culpa sua, não. Nem, assim, o processo ele foi feito normal. É isso que eu falei para você. Desde quando a gente conversa sobre esse processo, esse protocolo, na verdade, né, processo. Espero que não vire um processo. Tinha muitas pontas soltas. Quando a gente conseguiu começar a dar andamento, aí foi quando a gente viu que realmente estava demorando por não ter informações. Aí depois chegou a informação que ele tem uma oficina, que também a gente não tinha essa informação, que foi a informação do rapaz que passou pra gente, que foi lá. É que falou assim, ó, ele tem uma oficina, esse caminhão tá na oficina, e ele tá tirando peça desse caminhão para colocar em outros. Ele tem uma oficina dentro da operação dele para atender os caminhões dele. Agora, se ele tá tirando peças desse caminhão para colocar em outros, a gente tem que provar, né, André? Não falar isso por telefone ou tentar dizer, né? É que a forma que o Sérgio pediu ali, cadê os módulos? É como se estivesse falando, o que você fez com os módulos, fulano? Tem uma outra forma de perguntar isso. O que está escrito aqui, eu estou abrindo um boletim de ocorrência, ó, o que ele coloca, que após o acidente foram furtados o mesmo tacógrafo, rádio PX, geladeira interna, 2 baterias, chave e outras peças, né? Uma coisa assim. Internas do veículo. Ou seja, o módulo, momento algum, que é a parte mais cara do veículo, ele não coloca. E o módulo foi o que o cara falou, que lembra que eu comentei com você? Que chegou lá e estava montado, é justamente aonde fica o módulo que estava montado. Tá, mas é esse mesmo cara que estava oferecendo outra proteção para ele. Então, tudo por isso... que o período vai. Foi um momento de todos verem uma brecha. Todo mundo viu uma brecha aí. Que ele começa a oferecer a proteção de outra associação para o cliente, e o cliente me mandou os áudios. Então, sim, realmente ele ofereceu. E esse rapaz já não faz mais parte da nossa carteira de Por que desde o início a gente já não pega um perito?
Então, não mas tenha a ver, que não tenha oficina, que não tenha ligação nenhuma com a oficina, e daí, tipo, se for para negar, nega de uma vez, não a gente ficar, não, mas o processo sei lá. normal, Júlia, ele é mandar uma pessoa para poder fazer o orçamento. Isso você sabe melhor que eu. Faz o orçamento, a gente pega e regula. Mas e se É uma for fraude, cidade. por que nós vamos fazer orçamento, Até então a digamos gente não assim? sabia que era fraude. Foi levantada essa fraude porque o cara falou que estava assumindo peças. Aí foi quando eu falei, não, então manda o perito, porque cai tudo por terra se realmente ele não tiver fazendo nada de errado, e a gente já abre o PT. E isso eu passei essa informação para você também. Sim, mas ontem, para mim, ficou tudo certo que o perito ia lá. Eu não entendi Sim. por que o Sérgio precisou ligar para o cooperado e falar isso que ele falou. Perguntar, ele já tinha falado. Eu já tinha enviado os Ele áudios. ligou para saber onde é, pelo que eu entendi da fala Seu minha, caminhão então, está no mesmo lugar onde o outro consultor foi lá, outra pessoa foi lá fazer a perícia da primeira vez, o dono da oficina, não é? Está no mesmo lugar, o caminhão não foi removido, o caminhão não consegue andar. O caminhão não tem pneu, nada, tá tudo estourado. Eu vi as fotos. O caminhão está no mesmo lugar. Assim, a meu ver, o Sérgio ligou para questionar ele das peças. Eu acho que ele pode desconfiar, mas tem que saber perguntar. Aí ele gerou toda essa confusão aí dele querer abrir boletim de ocorrência, enfim. Bom, eu assim, vendo, vocês têm mais informação sobre o caso do que eu. Uhum. Ouvindo o áudio aí e tal, eu não sei te dizer por que ele ligou, pode ter sido um erro, mas eu acho que não justifica nada do que aconteceu depois. Inclusive, eu acho que o jeito dele, isso é uma outra conversa, André, a gente tem que pegar até esse áudio depois e treinar, né? Embora ele fale ali, eu só regulo e tal, tem maneira de dizer isso, né? Sim, mas a questão, muito... o Rodrigo, eu discordo de você completamente nisso. Tem que ligar sim, tá? Para poder fazer a regulagem e para poder avisar. Você vai aceitar alguém entrar na sua empresa sem estar sabendo quem que é ou para onde vai? Tem que ligar, André, mas tem que saber falar, falando. só saber falar. Eu não sou contra a pessoa ligar. Podia pedir para eu ligar, então, porque eu sei como fazer essas perguntas. E você sabe que eu te encaminho todos os áudios que ele me manda. O que Mas ele só me que respondeu, eu te encaminho. Desde o primeiro dia, esse cooperado já está com problema, Júlia. Desde o primeiro... Não, Rodrigo, peraí, deixa eu falar um pouquinho. Desde o primeiro dia, ele está querendo levar esse caminhão para Maringá. Desde o primeiro dia, ele está falando mal de todo mundo do Maranhão, porque ele acha que lá não vai servir. E tudo bem, cada um... Mas lá não serve mesmo, André. Me desculpa falar isso. Lá não serve mesmo. Mas eu nunca tive um caminhão que foi feito lá que ficou bom. Então ele não pode atuar lá se não serve para ele. Mas ele mora lá, André. Ele mora lá. Então ele tem que entender. Você, a gente entende, mas ele também tem que entender que ele está numa área totalmente erma. Então ele só faça viagem para onde ele acha que presta. Sabe aonde que ia levar daí o caminhão dele? Para uma Mercedes. A Mercedes ia cobrar muito mais caro que a oficina aqui de Maringá. Mas o que caminhão? Eu prefiro que seja muito mais caro e DPT do que depois ele ficar na sua orelha um caminhão mal arrumado. Não foi isso que eu te falei? Sim, mas aí então a gente já envia direto. Eu falei assim, Júlia, mas veio a questão, se ele não está devendo demais desse caminhão, você falou, ele deve só 2 parcelas. Eu falei, então, ele me falou, eu perguntei se ele quantas parcelas faltavam para quitar, ele disse que faltavam só 2. Então para ele seria o ambiente perfeito, porque teve um caso que o cara falou, não, vamos ver se a gente consegue dar PT. E realmente mas ele não queria PT, sabia? Ele não queria, ele queria arrumar o caminhão desde o começo, queria levar para Maringá para arrumar. Ele me falou, inclusive, que ele já arrumou caminhões e arruma quando aconteceu e ele não tinha seguro. Ele prefere pagar 20 mil reais de guincho, levar para Maringá e fica pronto mais rápido, o serviço melhor, e ele não gasta tanto, porque o Maranhão é muito ruim a mão de obra. E mesmo na concessionária, ele falou, é horrível, eles demoram para entregar. Ele já arrumou o caminhão na concessionária lá. Não entendi, não. Igual, por exemplo, entre a gente, tá super alinhado isso. Só que assim, André, não é o primeiro caso. Vou expor outro caso da Gabidu Transportes. Ele não vai mais renovar com a gente. Ele falou, Júlia, desde o começo eu falei que esse caminhão era perca total. E eu falei o que ele tinha falado e a oficina passou lá depois panos complementos para constatar que a gente poderia ter dado PT lá no começo e não precisava ter perdido tanto dinheiro ali na oficina. Sim, então, assim, e o cooperado ainda pagou uma franquia, sabe? Então ele falou, Júlia, eu não confio mais. Eu tive que Mas pegar... ele foi ressarcido.
A franquia dele foi devolvida. Ele não ficou no prejuízo. Não, tudo bem, só que a gente teve que cobrar essa questão da franquia, porque ele mesmo falou, Júlia, tá, mas é PT e a franquia. E o tempo, ele falou, Júlia, 6 meses desde o acidente até aqui. Se tivesse dado PT lá, eu teria recebido mais rápido, comprado outro caminhão e colocado rodar. É essa a questão, entende? A gente deixa a desejar pela demora e pela questão de não entendimento desde o começo da situação, de querer bater o pé até o final numa coisa Coloca que a no gente lugar da vê ESE. que... Se você não tem o orçamento para PT, você vai pagar? Mas o primeiro orçamento dizia Não que ainda dava. faltava os complementos, né? Tinha observação lá de complementos, era sim. até 20% que são os complementos, ia dar abaixo de 70%. Quando abriu o caminhão, que viu a turbina, aí ele foi para 89%. Então, assim, se eu mandasse para a ESE, vamos lá, eu tenho uma chance de mandar para a ESE, eles negam, você pode ter certeza que qualquer outra chance que eu tiver dessa placa para mandar, eles vão fazer até o risco de baixo. Então, assim, infelizmente, nós estamos trabalhando com o dinheiro dos outros. Então, se eu mandar alguma coisa errada hoje para a ESE, além da gente poder não ter certeza do que a gente está fazendo, porque até então não era PT. Aí, quando abriu, e a gente colocou, quando abriu lá, colocou que por motivo de PT, o primeiro orçamento, porque fica tudo registrado no sistema do Ileva, desde o primeiro até quando a gente coloca PT. Aí colocamos o valor da turbina e passou. Então, assim, se a gente colocar só o primeiro orçamento, não iria passar. Mas aí veio aquela conversa, eu ia falar com o Sérgio, não, porque o cooperado está se aproveitando da situação, ele quer trocar todas as peças do caminhão, sabe? Ou seja, não, nós não erramos, é o cooperado que quer sempre se aproveitar. Eu sei que tem cooperados e, né, e o mercado é assim, tem fraude e tal, mas, gente, não é toda a situação, a gente tem que ver o caso melhor. Senão a gente vai perder cliente, assim, pela demora. Quantos foram abertos e 2 reclamaram, certo? Os outros que não tinham problema e tinham... Não, é que a gente não teve outros sinistros assim, né, André, até então. Vários sinistros. Não, a gente teve do Jadson. Não, pequeno é uma coisa. Terceiro, eu tô falando do caminhão que foi arrumado numa oficina, assim, num prestador. A gente só teve o do Jadson até então, e agora a gente tá tendo essa perca total aqui do Alex. Foi outra situação, né? Que a gente fez. Não, tô nem falando do Alex, né, do Bin Laden também, não. Não, essa aí tudo bem, mas eu tô falando dessa situação do Jadson, que ele não vai mais ficar, ele falou, por conta disso, pela demora. Mas assim... Quantas placas ele tinha? Não é muito, ele tem 3, né? Uma frota pequena. Mas eu sempre falo, uma placa pra gente é uma perda. Eu sempre falo isso pra Júlia. Eu sempre falo isso pra ela, que é difícil. Agora, esse primeiro caso, André, demorou tanto tempo, por quê? Foi 6 meses mesmo? Ou vai dar 6 meses agora, quando o cooperado receber da ESE o valor. É o total, 6 meses quando o cooperado receber da ESE. Então é meio ano sem poder faturar com esse caminhão, sabe? Eu não sei se vai dar 6 meses completos, mas eu acho que é próximo. Ele fez um cálculo ali, ele me passou que ia dar 6 meses, contando lá os dias da análise. Esse da Herreiro, ele tá na regulagem há 20 dias. Deixa eu ver aqui que eu tenho. Acho que o acidente aconteceu, se eu não me engano, em abril, né? Deixa eu ver aqui. Se não me engano, foi dia ele 19. aberto agora. Acho que foi abril. Deixa eu pegar. 19/4, se eu não me engano. A data do ocorrido foi dia 15/5. Ele abriu dia 27/5. O PT, a solicitação. E a gente deferiu no dia 11/6. Aí só tá faltando a questão do orçamento. Porque tava faltando... Não, mas o acidente aconteceu em abril, né? Abril foi o outro acionamento que ele fechou, não é? Ele abriu dia 27/5 com a gente. Deixa eu ver no relato aqui. Dia 19/5, o acidente. Então eu me enganei, 19/5. Então, ele abriu 19/5, a gente já não, descontar os dias da análise, são 10 dias, né? Na verdade, ele abriu dia 27/5. O dia que ele foi dia 19. Ele abriu dia 27/5. Não, ele abriu no mesmo dia, no outro dia. Sim. Nossa, André, é porque tinha um protocolo antigo, daí o pessoal a gente estava anexando o documento nesse protocolo antigo, porque a gente não sabia que ele tinha aberto o protocolo dessa placa, lembra?
Porque Tá vendo eu tenho aqui que ele entrou em contato comigo no dia 20. E ele disse que o dia 20 do 5, que o acidente aconteceu no dia anterior, dia 19. O relato foi dia 19/5, às 7h30. Isso. Mas aí não tem como ele ter entrado com você ou entrado no dia depois. Mas ele chamou o guincho foi lá e fez a remoção para ele. Ele ainda falou para mim, eu liguei no 0800, fiz todo o procedimento, o guincho trouxe o caminhão aqui pro meu pátio. Foi o que ele me falou. E Certo, já aí a no gente dia 28 a gente cancelou o outro. mas porque a gente já tinha, acho que encaminhado toda a documentação naquele link, e aí a Lúcia foi ver com a atendente. A atendente falou, não, mas esse aqui é um protocolo de outro mês, ou de outro, mesmo caminhão, mas de outro mês. Eu tenho ele aqui, deixa eu pegar aqui só para ver o negócio. E aí a Lúcia abriu o protocolo correto para ele. Mas foi por isso, porque o acidente aconteceu no dia 19. Tá, mas considerando o acidente no dia 19, a abertura no dia 20, ou seja, até hoje, do jeito que está a tramitação, na visão de vocês, está lenta ou está normal? Agora... Já era para ter sido regulado. Porque a análise foi até no final correto, né? Digamos já passou assim. de um mês, né? E a Mais um mês. análise, a regulagem, na verdade, começou dia 8/6. Hoje é dia 23. Nós mandamos uma pessoa lá, fez uma regulagem ruim e estamos mandando o perito. Eu tenho o orçamento já, que foi a Shalom, que foi lá, mas agora com o perito. Pelo orçamento da Shalom, dá PT. Tá? Mas é esse orçamento que o cara tá falando que tá errado, entendeu? Só pra gente ver, porque eu não posso apresentar um orçamento onde, por exemplo, ele não colocou os módulos aqui. E eu vou ter que colocar para poder crescer o valor da... nesse orçamento não tem os módulos? Não tem os módulos. Ó, tem cabine, mão de obra. Então já deu PT sem os módulos? Bronze, desempenho, chassi, remoção. Então tem tudo isso. Então é PT completo, né? Aí o perito só vai para poder... É isso que o Sérgio falou. O perito ele vai para poder validar a abertura do PT. Para eu conseguir mandar para a ESA, porque sem os módulos e depois, sei lá, dar algum erro lá, a gente passou alguma coisa despercebido, a ESA pode falar, não, eu vou pagar só então para arrumar, e na verdade vocês pagam para arrumar porque não deu PT. E com os módulos ultrapassaria 300 mil. Deixa eu só ver a FIP dele aqui, quanto que tá, porque fica fácil para ver. Porque agora ficou mais fácil, né? Aqui está em 73%. Porque o valor do caminhão é 482 mil. Se colocar os módulos, dá o PT. Então, é mais essa questão, porque se a gente mandar do jeito que está, a ESA não vai dar PT. Aí vai ser 350 mil na conta para pagar para ele. Agora, André, qual as evidências que a gente tem de que tem fraude aí? Desse relato, só que a gente também não confia nesse prestador, de ter falado que ele montou o caminhão tirando os módulos. Porque só os módulos desse caminhão são 2, cada um é 60 mil. É caro. E o que ele alertou? Porque até então nenhum outro lugar informa que o pátio dele é uma oficina. Ele ainda falou por telefone, deveria ter gravado isso, que ele estava tirando esses módulos para colocar em um outro caminhão. Ele falou para quem? Ele falando pro pessoal lá da oficina, da Shalom. Não, mas esse mesmo pessoal aí não dá para confiar. Eles estavam falando mal da gente e oferecendo a PVS para o cooperado. O cooperado me enviou os áudios. Não dá para confiar, por isso que o perito vai lá. Tirando os módulos e nada, a gente já
funciona desse jeito. Eu acho que, sinceramente, se ele for, que ele ia falar isso para a pessoa que vai lá fazer a vistoria no caminhão, sinceramente, eu acho que faz sentido uma coisa dessa? Eu não sei. Eu entendi que o prestador estava querendo que a gente praticamente negasse a cobertura para ele puxar os caminhões do cooperado para a PVS, porque pelo que eu entendi dos áudios foi isso, na minha visão. Aí o Marcelo da Herreiro já tá machucado porque ele teve um problema. Foi com qual singular aquela? Acho que foi a da Kerlis. Tinha que ser, Ele né? era o terceiro, né? Ele não tinha seguro ainda com a gente. E eu me lembro que na época ele entrou em contato comigo porque ele me conheceu aqui na SVD, ele não tinha seguro comigo. Ele lembrou, ele falou, Júlia, eu sei que você trabalha, não tô bem, você consegue me ajudar? Foi bem naquela época ali que tava, né, o caos. Sim. Mas ainda o pessoal tava junto, não tinham desmembrado caixa, ainda nada. Eu só sei que daí, depois de uns meses, eu passei lá a informação lá pro pessoal e eles fizeram o pagamento para ele. Demorou, mas ele recebeu e ele agradeceu e ele falou, Júlia, eu tenho meus caminhões aqui e eu resolvi, pelo teu atendimento, eu gostaria de fazer o seguro, né, com você deles. E aí eu fiz a cobertura, né, dos veículos dele. Tanto que esses veículos que a gente fez, ele estava no outro CNPJ de outra empresa dele, ele pediu para migrar, porque acho que ele e o irmão são sócios, né? Eles mudaram o CNPJ e pediu para migrar. Aí a gente refez a cobertura e eu pedi todas as historias novamente, que foi quando eu te falei ali, que você falou desse outro protocolo para você dar uma olhada nas historias, que ali apareceu o caminhão. A questão também de um contrato cancelado depois de um contrato feito desse. Mas era isso, você pode ver, eram CNPJs diferentes, né? Então a gente refez porque ele pediu para fazer em outro CNPJ. Mas daí ele mandou a vistoria, o caminhão tava certinho, não tava errado, nada, não tinha batido, nada. Então, pode ser que ele tenha arrumado ou sei lá. A dúvida tem como se saber, era né? vício oculto também, né? Mas não, porque a gente não Acho tem que não. informação de nada. Para dar PT nisso daqui faltam 2%. Isso com os módulos? Isso, mas assim, né, André, isso sem abrir o caminhão e ver se não tem problema no motor, porque esse caminhão tombou funcionando, né? Ele trava o motor, que aí o perito vai falar, o motor travado, aí já passa para ESO já direto. Entendi. Mas aí já daria PT, né? Já, aí provavelmente. Já dá PT. Porque é motor, módulos e gabine, né? Já dá PT total. Não, porque se ele fez fraude, eu concordo que tem que, né, que não tem que pagar, mas o fato é como que a gente fala isso, tem um jeito, eu acho que o Sérgio, ele não tem traquejo comercial para conversar, só isso, tá? Eu não acredito que ele não tem que fazer o trabalho dele, de ligar e fazer as perguntas que ele tem que fazer, mas tem uma forma de fazer isso, sem dar a entender que a pessoa furtou as peças, enfim. Mas assim, talvez seja porque ele já ouviu alguma coisa, Júlia. Mas eu entendo, André, eu também posso desconfiar. A gente desconfia também. Eu também, quando você me falou, eu também fiquei desconfiado, porque eu não conheço. Por exemplo, o Sérgio falou que esse protocolo está complicado. Uma pergunta, o que aconteceu com os módulos? Porque esse protocolo está complicado, André, se eu não tenho ele pergunta, cadê os módulos? Não, e os módulos? E os módulos? André, se eu não tiver nada a ver com módulos, levar embora. Vai só ir atrás do cara, do ladrão. Mas ele ficou muito mordido. É que ele já tá, né? Ele é bem estourado, pelo que eu percebi, assim. Mas o perito, a ida dele é hoje ou amanhã, porque ele tá lá perto. Então, hoje ou amanhã... Parece que ele comentou comigo que o perito vai lá amanhã. Porque o perito ligou para ele, né? Ligou e disse que pediu desculpa para ele em referência, segundo o que ele me falou, pela questão do Sérgio ali. Pediu desculpa para ele, que é para ele esperar ele chegar amanhã lá, então. Isso eu não sei, módulo é externo, né? Na hora que o guincho fez a remoção, será que não tem como constar isso? Vocês não têm o checklist do guincho? Eu fiquei pensando nisso, né? Foi vocês que fizeram a remoção.
Aí Aqui, ó. o módulo é a primeira coisa que o guincheiro tem que ver se tá ali no lugar, né? Uma coisa E simples. outra coisa, Aí a gente já descobre também. se a gente for partir para o checklist, aí eu vou colocar em xeque tudo que ele falou. Eu acabei de abrir aqui, o checklist está escrito assim: observação, o motorista acompanhou a remoção e assinou a remoção. Como Sim. que ele acompanhou a remoção, sendo que ele estava hospitalizado? Ele ali no áudio ele não falou que ele estava hospitalizado, né? Falou Ele que falou ele foi socorrido. Foi socorrido. socorrido, mas aí tem que entender se ele foi socorrido, É, levado para o hospital, ou ele foi atendido ali, daí ele estava bem e ficou por ali, e entendeu? dá dúvida. Então, como que ficou o caminhão esse tempo todo sozinho, né, o dia inteiro, igual ele fala, das 7 horas da manhã até as 11, Ele sendo fala que que o é motorista, meio-dia, né? sendo que o motorista estava lá. Porque se ele não ficou hospitalizado, ele voltou pro local. Então tem que conversar com a empresa do guincho e ver se ela fez o checklist para ver se os módulos estavam ali, porque daí Não, a gente já. eles não fazem essa parte dos módulos, porque eles só pegam o caminhão e leva. Eles não Só que tiram assim, foto, nada? não, a foto tem a foto do Não dá para ver checklist. o módulo ali atrás? Não, porque a, a foto que tem, ele tá de frente, ele pega de frente. Mas eles não tiram foto completa, lateral, traseira? Então, mas não pega o fundo do carro, do veículo, pra gente ver os Porque módulos. o correto é a empresa de guincho fazer um checklist constando. Pelo menos eu sempre soube que era assim. A seguradora pede um checklist, porque quando chega na oficina ela tem que, não, deixa eu conferir se tá tudo certo. Tá Uhum. faltando pneu, tá faltando peças Não, internas. eles colocam aqui o que que tem, o que que não tem, se está em condição, tudo, mas a foto não dá para ver a questão do módulo, não pega o módulo. Aí eles colocam que tá todos os acessórios obrigatórios, inclusive as chaves que ele fala que não está. Aí ele coloca que não está em condição de rodar, as condições dos pneus está em média condição, o caminhão está inteiro. Aí ele coloca aqui, ó, que ele falou que ele colocou que o módulo está inteiro, viu? Olha aí. Aqui, ó, pertence som, módulo de potência, caixa de som, antena, controles remotos, carrossel e spoiler. Então ele anotou o módulo, porque o módulo é o item importante, né? Ele anotou. Então tinha módulo ali. Tá aqui escrito que tem módulo. Por isso que a perícia vai nos informar se foi feito algo diferente ou não, porque o perito ele é especializado para isso. Então, se aquela tinha mesma módulo, empresa. ele tirou o módulo. E quem assinou isso foi o motorista. O motorista. E o motorista acompanhou a remoção. Tá como observação. Leandro. Leandro não é o motorista. Acho que é o irmão dele, não é? Você tem certeza que esse é o motorista? Tá escrito, o motorista acompanhou a remoção. Aí tem escrito Leandro. Mas será que é... Vou perguntar para ele o nome do motorista que tá, porque Leandro é o nome do irmão dele. Pode ser que seja o irmão que tenha acompanhado. Uhum. Ele é o sócio dele, são sócios, né? Ah, tá. Então pode ser Leandro que o Herrera. motorista. Bom, mas se o irmão é melhor até que o irmão tenha assinado do que o motorista, né? Ele ainda pode dizer qualquer coisa do motorista. Sim, analfabeto, sim. Se for o irmão, melhor ainda. Mas apesar que o motorista teria mais propriedade, né? Porque ele que participou do... Sim, mas do o cara é problema, dono né? do negócio, né? O cara vai lá e assina que o módulo tá ali e o módulo não tá. Uhum. Pra mim, É. eu acho melhor. Pro Claro. nosso lado, né? Sim. Até espero que seja ele mesmo, porque aí eu posso, né, até comentar o Marcelo. Não sei se você recebeu uma cópia do checklist, porque ele fica com uma cópia do checklist, não fica? Fica. Então, eu pedi para ele dar uma olhada no checklist. Aí eu não preciso falar mais nada, né? Acabou, né? Game over. Eu não preciso perguntar cadê os módulos. Não precisa. Uma Mas você simples pode informação, perguntar né? se Que não. faz a diferença. O Leandro é seu irmão? Vai falar que é. Não, é só para Não, falar, eu sei, porque o o pessoal Leandro é irmão dele. já tá organizando a abertura do PT para ver, depois que o perito der o laudo. Ponto. Uhum.
porque às vezes o cara assina sem perceber o que o guincheiro coloca, entendeu? Entendi. Porque acontece, o guincheiro na hora lá vai esticando, sim. É a mesma coisa quando você pega um carro de aluguel. Se você não observar, você pega o prejuízo do outro. Entendi. Mas Seria, por isso que seria bom as fotos, né? Eu acho interessante, poxa, cobrar na hora de um sinistro que a empresa de guincho envie as fotos detalhadas, porque aí a gente, principalmente dessas peças mais caras aí, né? Já que são externas, né? Sim. Bateu uma foto, acabou, tá ali, depois não tá, então tu fica responsável, porque estava, né? Porque assim, lembra que eu até falei com você, quando ele tombou, a maioria das fotos que vieram, ele já estava no pátio dele. Sim. Então, tem poucas fotos, na verdade, eu acho que tem porque... só um vídeo, né, do tombamento. Mas quem fez a remoção foi a própria assistência da Autobem. Tem só um vídeo de onde ele... Mas será que não tem fotos na hora que o pessoal pede as fotos ali para fazer o destombamento, essas coisas? Eles sempre pedem fotos, né, na assistência, que eu sei. Aí eu tô tentando entrar no outro sistema aqui, que são 2 sistemas. Porque quando a gente vai pedir um guincho, eles pedem um monte de foto pro cooperado ali no local e tal. Tá aqui no outro sistema. É que daí foi levado para a oficina dele porque não tinha uma oficina para mandar também, a gente não... Aí tinha a concessionária, né? Mas aí ele preferiu levar lá pro pátio dele. Tem as fotos da remoção. E nas fotos aparece o módulo? Não dá para ver porque tá longe a foto. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Seria bom se conseguisse... Essa foto. Tá vendo? Aqui já estava descarregando. Não pega atrás, né? Não. E ele estava engatado também com essa... Seria bom sempre um vídeo quando desce, né? Ele estava engatado com esse implemento. Deixa eu mostrar o vídeo aqui para vocês, que talvez vocês com um olho melhor que eu consegue ver. Cadê? Esse implemento aqui, ele não consegue, tá vendo que ele tá tampando onde fica o módulo? Sim. Esse daqui já tá destombando, né? A carreta ali, né? E se for essas fotos, ele pode alegar que foi roubado depois disso, quando ficou sozinho ali, né? Teria que ser fotos quando estivesse descarregando o caminhão no pátio dele, fazer um checklist, né? É o último checklist da entrega, tipo assim, né? Ó, tá tudo listado, todas as peças e fotos, não só. Quem fez, André? Esse vídeo é o pessoal da própria... Tá removendo, né? Tá destombando. A empresa de guincho mesmo. Empresa de guincho. Para mostrar que já tá começando a remoção, começando tudo. E se não compensa num sinistro desse, sempre mandar um pronta resposta para fazer a guarda. Esse não foi o pronta, né? Não, isso não foi. Não, acho que não. Não, isso não foi o outro. Mas, pois basicamente isso. Problemão todo. Eu tenho uma outra audiência agora, 3 horas, da amiga de vocês. Qual delas? Kerles, né? Bial, não é minha amiga, não. Não paga as contas e por ser eu tô bem tem que ficar se defendendo. Bom, mas complicado, né? Eu acho o seguinte, tá dando para ver que a gente precisa rever alguns processos aí para tirar o mar, que é um pouco o que a gente já estava conversando, André, sobre o aplicativo, sobre essa coisa. Sim. E temos que aproveitar essas coisas como lições aprendidas.
né? Sim. O cara tem que fazer, tem que assinar, temos que ter um olho vivo nessas coisas que são mais críticas, né? Fala-se Sim. Fotos tanto de e roubar pneu e checklist. tal, mas porra, um módulo custa. O pneu custa 2 paus, né? Um O módulo custa módulo é 60. caríssimo. Sim, sim. Então vale a pena a gente ter um protocolo aí para o cara fazer isso, tanto na retirada quanto na entrega, né? Uhum. Para a gente, do outro lado, ter alguém que recebe isso, que possa se responsabilizar e tal. Quanto à abordagem, Júlia, eu acho que não falou nada para tirar o outro cara do sério. E eu acho que o Uhum. cara saiu do sério por conta de uma presunção ali de que ele tá devendo. E assim, Uhum. sinceramente, nem sei se ele efetivamente roubou e fez o que o cara da oficina falou. Daqui a pouco Uhum. ele sabe que roubaram, entendeu? Sim. Ele sabe que fez alguma coisa e ele tá naquela assim, putz, deixa eu ver o que aconteceu, sabe? Uhum. Agora, por outro lado, eu acho que a gente tem que trabalhar o nosso contato aí, porque, André, esse é o pior momento, é o único momento que o cara tá recebendo o produto que ele comprou da gente, né? Que é o Uhum. pior momento para Uhum. ele. Então, o nosso cara tem que ter sangue frio, né? Não, e se a gente tem uma fraude e não consegue provar, o que que nós vamos fazer? Já vai ter que pagar, mas vamos manter Sim, o cooperado, então. não, Uhum. não adianta, Porque a gente irritar o cara não vai adiantar em nada, nem alertá-lo, Fica né? pior. Fica Sim. pior. O que eu acho é que ele tem que ter um treinamento aí para saber o que falar. Ele deve ter tido um treinamento lá atrás, assim, eu sou só regulador e tal. É parte da resposta, né? Mas Uhum. tem que eu acho só ele muito seco do jeito que ele fala. E né? ele. Tá, eu já conversei com ele, por isso que eu tô falando, Sim. sabe? Então eu acho que só tem que ter um jeito de conduzir melhor a conversa e aí tudo bem, a pessoa vai, muitas vezes vai fazer uma pergunta de uma forma diferente. Não, e assim, Ah, o que faz ele tem, diferente, ó. ele tem que Eu. lembrar que o papel dele é um papel ruim. Ele nunca vai ser bem Sim, visto e nunca vai ser bem tratado, porque ele é o cara que está indo ali. justamente. O outro cara já sabe, esse cara tá vindo aqui para ver se eu não fiz merda, né? Sim, Então tu nunca vai ser recebido bem. É que nem um policial quando chega numa festa, né? Todo mundo te olha pro cara de lado. Então ele não vai ser bem recebido. Então ele precisa saber sim. que ele não pode dar motivos para os caras inviabilizarem o trabalho dele. Porque é o que aconteceu agora. O cara pega o Sim. contexto, muda e tal, e inviabiliza o trabalho dele. E se ele Aí inviabiliza o ele se trabalho dele, antecipou, vai lá, abre um boletim de ocorrência. e vai E a lá e gente muda não o jogo. precisava disso, né? Exato, exato. Então acho que fica isso aí Só como nessa questão. lição aprendida pra gente. E Sim, Júlio, que eu sim. te falei mais cedo, nós estamos tudo no mesmo barco. E temos que ficar atento e ficar porque cada dinheiro que a gente paga, mesmo sendo ESE, a gente está consumindo a nossa cota da ESE, né? Eu sei. Se não for, se isso não era para ser, a gente está consumindo a nossa cota da ESE. Sim. Sim. É, eu sempre falo que é certo, a gente vai pagar. Isso sem questionar. Sim, Mas a gente tem que. É que aí a gente falta dados para nós. Falta. É como vocês viram, a gente não tem como saber se o estava ali, se foi roubado naquela hora, se não foi roubado, se foi roubado, se foi tirado depois, a gente não tem nada, não tem informações. Só, claro, a gente tem checklist ali, né? Mas Uhum. se a gente tivesse uma foto simples, básica ali, mas enfim, aí entra o que eu falei no início, a lição aprendida, né? A gente tem esse caso agora que a a gente gente vai ter que sabe usar isso que a nos outros gente a sinistros. gente tem praticamente certeza ou grande convicção de que não deveríamos pagar isso. E vamos ter que pagar por quê? Porque a gente não tem isso, a gente não tem Eu me aquilo, a gente lembro não de tem um não sei o outro quê. caso lá do Nordeste também, acho que foi na região da Bahia, faz tempo já. E um cooperado meu tombou a carreta lá e roubaram todos os pneus. E ele, quando chegou para ver como é que estava a carreta, isso era à noite, ele percebeu que tinham roubado tudo. Ele fez um vídeo, que foi o que salvou a vida dele, né? Para o Autobem poder reembolsar ele. Sim. Que eles roubaram antes dele chegar.
Aí ele chegou e já mostrou ali e me mandou. Eu enviei pro setor. Não tinha ninguém cuidando da carreta. O motorista tinha ido para o hospital porque ia passar por uma cirurgia. E aí vai fazer o quê, né? Às vezes, num acidente grave desse, compensa mandar uma pessoa para cuidar também, porque as peças dos veículos são caras. Então, acho que só de pneu foi um dinheiro bem Dinheiro alto. grande para repor para ele. Tá bom. Estamos fechados assim? Fechado. Sim. Acho que vamos esperar esse cara ir lá, Júlia. Não pergunta nada. Né? Não, ela já Depois que o cara for lá, você investiga essa questão. tem até medo de fazer uma pergunta para ele agora. Não, cansa o ouvido hoje. Depois que o Eu cara vou para for Curitiba e eu vou colocar uma árvore. Deus é mais. Depois que o cara for lá, você dá uma investigada para ver. Falei, e aí, como é que foi? O cara atendeu bem? O cara falou mais alguma coisa? Porque Sim. esse perito também, eu tenho um contato direto com ele. Inclusive, foi um dos que eu consegui pescar de volta. E ele é muito bom. Ah, então tá ótimo. Tá? Então, assim, ele tem um contato direto comigo, mas vale a pena também sondar. Vale a pena sondar e entender quem é o cara que assinou lá. Sim. Sim, eu vou confirmar quem é se o Leandro, só se o motorista tem o mesmo nome do irmão dele, mas eu sei que o nome do irmão dele é Leandro Herrera. Mas assim, eu acho que com base nisso já seria o suficiente para a gente negar, né? Só que aí a gente entra num problema. Seria sim. Que é um problema nosso aqui, né? Da caserna. Que é assim, se a gente diz pro cara que o módulo não foi roubado e que a gente não vai pagar o módulo, não dá PT. Aí nós tentamos quem tem que pagar tudo. Quem tem que pagar tudo é Campinas. Pois é. Então, mas igual, talvez valha a pena a gente mostrar para ele, olha, tinha isso aqui, da próxima vez você cuida para quando chegar o sinistro, porque isso aqui poderia inviabilizar, entendeu? Nós estamos indo, está sendo uma coisa mais comercial. Não sei quem pegou, não sei onde pegou e tal. Mas quando o caminhão foi pego e foi entregue, ele estava assim. Foi assinado que tinha módulo. Foi assinado. Então, assim, aí tu pode trazer para ti, né? Eu consegui, porque não sei o quê, porque eu falei que você já tinha tido problema com a VSP, parará, mas não poderia. Também vamos tentar inverter esse jogo no final. Tá. Fechou? Fechado. Combinado. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau. Para nós. Tchau. Vai pagar café da tarde para Kelly. Com que dinheiro? Para de chorar, André. Tu tá rico. Rico. Parcelei em 21 vezes. Toda hora eu vejo tu fazendo. Toda hora eu vejo tu fazendo implante só. Isso é muito caro. Procedimentos estéticos, né? Falou que você tá parecendo o James. Sinais exteriores de riqueza, né? Daqui a pouco tá patrocinando. O James, ele fazia, eu não sei se jantou uma coisa, acho que não deve ter jantado nada, né? Mas tudo bem. Ele fez cirurgia no rosto. Porque agora ele virou... Micropigmentação na cabeça. Não tem nada mais ridículo, mas tá tudo certo. E se ele quer virou fazer, faz empresário, implante, né? Aí tudo bem. Ele virou empresário agora, né? De sertanejo, né? Mas a Kelly também então acho que tá seguindo a mesma linha. Por isso que artística de sertanejo. Falar nisso, as deles estão do jeito que estão. Pra Júlia a gente pode falar, né? A Vertex já fechou, viu? Sério? Nossa, não tô sabendo disso. Tão rápido assim? Vertex já fechou. E já venderam as carteiras. A Júlia pode... Você pode checar isso com o Marcos Miranda, porque a informação é que o Marcos Miranda vendeu para um bicheiro lá de Tubarão. Vendeu para Star, então? Não, é uma outra Transtruc. Porque a Star não é de Tubarão? É de Tubarão também, né? Eu pensei exatamente isso. Não, ele não. E lá eles têm dinheiro, né? Porque o dinheiro deles... Grupo Truque. Não é muito... Grupo Truque? Migrar a base tudo para aquela Grupo Truque. Truque de caminhão, né? Podia ser truque de malandragem. Mas ele vendeu ou ele faz parte agora dessa grupo? Ele vendeu a base dele.
Não vai mais vender nem nada, vai só, ou Parece vai. que não. Ele estava aqui conversando com o pessoal da Mestre dos Seguros, o Gilmar e o Mário. Nossa, meu Deus. Mestre dos seguros. O Gilmar. O Gilmar é mestre, né? Ele pega Melhor o dinheiro ouvir e isso do some. que. Ele É some com o mágico, seu né? dinheiro. Eles É, eu são acho que ele é mágicos. mais. Eles sumiram com 100 milhões do Aurélio. Só não conseguiram Ah, fazer aparecer. Mas a pois é. mágica de fazer subir, eles conseguiram. E ninguém achou até agora, né? É. Beleza, pessoal. Obrigado. Complicado, gente. Estamos Até. trabalhando. Obrigado, Júlia. Tchau, bom Obrigado, Rodrigo. Tchau, trabalho. tchau. Obrigada, André. Até. Boa tarde para vocês. Tá bom? Tudo certo. Tonga. Pongo. Eu não sei porque que eu tô falando baixo, né? É o cara que fala alto perto do surdo, né? Não adianta Nossa, que falar alto. maldade. Que Não adianta maldade. falar alto, o cara é surdo. Bom, mas você viu como é que é, né? Nossa, mas é muito. Tem muitas coisas para melhorar, né, Rodrigo? Tem. Mas é que assim, né? Porque aqui é o Brasil, a A gente tem que estar primeira, esperto. a Tem que primeira estar esperto. peneira, a primeira peneira que a gente teve que fazer é assim, quem não é bandido, entendeu? Aí vem o troglodita, mas tu sabe que o troglodita não é bandido. Então tu. É. Depois dos que ficaram, quem não tem amigo bandido? Você vai tirando. Aí quem tem tudo isso e também não é suficientemente muito burro para ser enganado. E nem muito inteligente para não nos enganar. Você vai. Aí quando sobra, você diz assim, mas o cara tem que ter essa skill. Puta, essa skill nós vamos ter que trabalhar. Sim, é verdade. E o pessoal tem essa coisa de que. de enfrentar, né? E mesmo aquela coisa ali de, não, mas eu sou só regulador, não pode falar isso, tem que ouvir o cara. Ah, eu tô com não sei o que e tal, ouve o cara. Ó, você Sabe me que desculpa. o que parece, sinceramente, quando o Sérgio entra em contato com alguém, é como se ele já despejasse na pessoa. Cortou tudo, Polaca. Você me entende? Cortou tudo que tu falou. Tá. O que me aparenta na forma que o Sérgio conduz ali as conversas, não dessa só, de outras que eu já conversei com ele, é que ele tá sempre desconfiado do cooperado, tá tudo bem, só que ele não pode deixar o cooperado sentir isso dele, porque Sim, uma coisa é pelo ele conversar contrário. comigo, Pelo outra coisa, contrário. Pelo contrário, ele tem que ser amigo do cooperado pro cara achar que ele é brother e baixar a guarda. sim, É que porque nem aí, jornalista. lógico, É que nem jornalista. Tu não vai falar com um político que chega dando porrada. Tu chega perguntando como é que tá o claro, time, como é que tá não sei o quê, onde é que vai ser as férias e tal. Quando tu liga o microfone, você pergunta. eu acho ele Prefeito, muito seco, eu já conversei com ele, ele foi assim comigo uma vez, tipo, sabe, não tem. Tá, se tem fraude, você tem prova, negue e acabou, não tem que falar, a gente já negou vários. Só que não é o caso, a gente tem que ter certeza. Senão nós sim. vamos perder clientes por falar coisas que a gente não Não, deve. eu acho o seguinte: a gente tem que ser duro quando a gente acha que não tem que pagar o sinistro. Agora, Sim, mas isso a gente é. desculpa, não é quando a gente acha que não tem que pagar o sinistro, quando a gente acha que não tem que pagar o A gente sinistro tem e a certeza. gente tem provas de que Isso. não deve pagar. Até Sim, esse momento, nós temos que partir da presunção que o cara é tranquilo e da nossa presunção de ser desconfiado em tudo, de ter que averiguar. Então eles têm que ter até um discurso, por que você está vendo isso? Ah, isso é chatice da Autobem, porque tem não sei o quê, porque senão a ESE não paga, a gente tem que fazer, é protocolar, o cara vai largando, foda-se, entendeu? até porque ontem bom,
Eu não sei por que o André já não contratou esse perito, e ao invés de chamar aquela oficina lá, que Sim. não é parceira, que a gente não tem confiança. Aí o que que acontece? O dono da oficina foi lá, falou mal da gente, falou pro cooperado tirar os caminhões. Eu tenho todos os áudios aqui, eu enviei tudo pro André. E ainda passou o contato do consultor da PVS para ele fazer as cotações para o cliente. Manda para Pato Branco e pede para Pato Branco me encaminhar. Vou te enviar tudo. Então, é ridículo. E aí é um parceiro nosso que vai lá fazer isso. E o que ele fala tem. Daí ele. É, lógico que ficou estranho. Então, poxa, manda um profissional, não um fundo de quintal lá fazer uma coisa que ele nem sabe fazer, Não, enfim, ele só mandou. está em interesse comercial. Eu acho que ele mandou. Ele não sabia que o cara tinha esse interesse comercial. Porque assim, cara, não é só oficina e guincho que falta lá. Falta tudo, né? Pois é. Falta tudo. Por isso, né, mas o André fala, desde o começo ele queria levar o caminhão para Maringá, mas parece que eu tenho que falar, meu Deus, mas eu também ia querer. Quem que quer arrumar o caminhão lá? Sim. Quem que quer fazer o conserto do caminhão lá no Maranhão? Temos muita coisa para melhorar. Eu só te peço que você me ajude a ser crítica, ser diligente, mas entender que estamos na mesma, né? Não, eu sei, a minha preocupação é só essa. Toda vez que chegar um contato no Sérgio, ele vai dar um jeito de fazer meu cliente sair. Não, agora Já, fica porque já é o tranquila. segundo caso. Não, Porque mas ele falou com o Jadson também, já por telefone. E o fica, Jadson quis sair depois disso. fica tranquilo que isso vai ser endereçado. Ele vai passar por uma reciclagem. É, ele precisa urgente fazer um treinamento. Não, ele vai passar por uma reciclagem e eu vou começar a querer ver todas as conversas dele com todos os cooperados. Que eu sei que tinha regulador aí que fazia tudo errado, que, tipo, roubava, enfim, eu fiquei sabendo, vocês me contaram. E o que acontece, né? Mas, Esse regulador, muitos tinham um modus operandi. Entre o modus uhum, operandi é a malandragem, é a malícia, é uhum, o ser boa praça. Aí o cara que não é uhum, diz assim, puxa, eu tenho que me diferenciar. Já é meio uhum, grosso. Aí o cara diz assim, não, mas quem é muito bonzinho, os bonzinhos são tudo bandido, então eu não vou ser bonzinho. Entendeu? Eu vou ser grosso. sim. Aí não tem meio termo, mas não adianta, né? É foda. É foda. Mas é o que tem. Então tá, é isso. Bom, você ficou molhada aquele dia mesmo? Sim ou não? Sim. Melhoras, tá? Te cuida. Te adoro. Te quero. Anônimo. Uhum.